Olá, eu sou a Teacher Kátia. Para você que está chegando aqui, eu criei esse canal com o objetivo de ensinar inglês utilizando a Bíblia. Às vezes eu vou trazer algumas músicas, às vezes um pedacinho de alguma mensagem, mas é no sentido de você aprender com aquilo que você já conhece, que é a Bíblia, que são as coisas que aprendemos como cristãos, né? Se você está chegando, é a sua primeira vez, peço para você, se inscreve no meu canal, curta, compartilhe com os seus irmãos em Cristo. Hoje eu trouxe a história de Daniel na Cova dos Leões. Eu vou passar para vocês algumas instruções, além do PDF que eu já disponibilizo no vídeo e a historinha com vídeo, né? Você pode utilizar um aplicativo gratuito no seu celular que chama Anki. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai se lembrando pouco a pouco do vocabulário. Claro que você não vai aprender tudo de uma vez, mas se você estudar um pouquinho todos os dias, aos poucos a memorização ela vai fixando na sua mente. Não se cobre que você tem que aprender 100%, né? Mas com o tempo você vai vendo que os verbos, os substantivos, eles vão se repetindo e você vai aumentando o seu vocabulário. Consequentemente, você vai estar aprendendo melhor o inglês, tá? Eu espero contribuir. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários que eu sempre estou visualizando. Vamos lá. Pessoal, então para ajudar vocês nesse processo de aprendizagem, olha o que eu disponibilizo nos meus vídeos. Aqui, ó, esse primeiro vídeo tá aqui, ó, Aprenda Inglês com a Bíblia tal. Aqui na descrição tem o mais, você vai clicar aqui no mais, tá? Aqui tá vendo que tem o PDF, você clica no PDF e o que aqui aparece? Aparece o PDF com a tradução, tá? Ó, aqui você vai aprender de um jeito bem fácil, tá? E aqui a gente tem um vídeo. Jesus was talking with his disciples. E aqui a gente tem um link com o vídeo da historinha. Por que é importante isso? A associação de imagens, ela é ótima para aprendizagem. Por que eu não disponibilizo isso? Porque tem direitos autorais, tá? Então você só tem que ir ali embaixo, clicar, acessar, tá tudo no jeito para vocês, tá? Então vamos iniciar com o título Daniel in the Lion's Den. Daniel na Lion, você sabe que é leão, né? Então, pelas histórias que você conhece, você já inferiu o significado aqui dentro. Aqui é cova, tá? Então, Daniel na cova dos leões. This is Daniel. Este é o Daniel. E aí aparece lá ele no desenho, né? O rei, tipo esse rei aí, um jeito bem nativo de falar oi, né? Olá. Who was a Jewish man, que era um homem judeu. Who was taken to Babylon when he was very young, que foi take, é o verbo levar, taken, levado, né? To Babylon, para a Babilônia, quando ele era very young, muito jovem. Daniel loved God and followed God's rules. Então, Daniel, o verbo love não é segredo, né? Amava aqui porque está no passado, né? Porque tem o ed no final. Então, Daniel amava Deus and followed, e seguia God's rules, os mandamentos de Deus. Às vezes, dependendo do contexto, rules também pode ser regras. He talked to God 3 times a day and asked God for help often. Ele conversava com Deus, falava com Deus 3 times a day, 3 vezes por dia. And asked God, e pedia a Deus for help often, por ajuda sempre. Ask é o verbo perguntar ou pedir, nesse contexto é pedir, tá? Então, como eu coloquei ED, é passado, né?
e ele pedia a Deus for help often. Esse advérbio aqui de frequência, o often, pode ser pronunciado de duas formas. Pode ser often, quando eles pronunciam T, ou pode ser só often. Os dois estão corretos, tá? Daniel served in the Babylon's king's court for many years. Então, o Daniel, ele servia os reis da Babilônia, da corte Babilônia, por muitos anos, né? Outro sentido de corte que tem também no inglês é quando você, sei lá, aconteceu algum problema da justiça e você teve que comparecer em uma corte. É como se fosse aqui no Brasil o nosso fórum, né? Não necessariamente é um crime, né? Às vezes você teve um problema lá de trânsito, você teve que ir em uma corte e eles levam isso muito a sério, tá? Então aqui ele estava falando que Daniel serviu os reis da Babilônia por muitos anos, né? Então ele era muito conhecido no desenho que vocês vão assistir. Aparece alguém falando que o conhece e I know him. Eu conheço, claro, ele estava ali há muito tempo, então era normal ele ser muito popular, tá? And under many kings, e debaixo de muitos reis. Daniel always proved himself to be more capable than all the other court officials. Então, o Daniel sempre provou, né, himself. Quando eu coloco esse self aqui, é algo que a pessoa faz sozinha, né? Ele sempre provou ele mesmo, tá? Vamos traduzir assim. To be more capable, a ser mais competente, capaz, than all the other court officials, do que todos os outros oficiais da corte. Daniel was serving under King Darius, and because of his great abilities, the king made plans to place him in charge of the entire empire. Então, Daniel estava servindo, was serving, lembra que o G não pronuncia, tá? Under King Darius, embaixo, né? Abaixo ali, sobre ali a ordem do rei, né? O Darius. And because, e por que da resposta, né? Why, ou porque quando eu faço pergunta e o because é na resposta. Bem mais simples o inglês, já que no português a gente tem 4 porquês, né? And because of his great abilities, e devido, porque, né, ele tinha habilidades ótimas, the king made plans to place him. O rei fez planos para colocá-lo, né, place him, colocá-lo in charge, responsável por algo, né? No caso, por quê? Of the entire empire, pelo império inteiro, tá? Então, in charge quer dizer responsável por alguma coisa, por algo. Okay, the other court officials searched for some fault in Daniel, but they couldn't find anything wrong with him. Ok, então aqui ó, the other court officials, os outros oficiais lá da corte, searched, eles procuravam, né, for some fault, por alguma culpa, tá? Quando eu quero falar que não é minha culpa, it is not my fault, não é culpa minha, né? Mas aqui eles estavam procurando o que é fault in Daniel, a culpa em Daniel, but they couldn't find anything wrong with him. Mas eles não poderiam encontrar nada errado com ele. Quando eu tenho couldn't find anything aqui, eu não posso colocar o nothing aqui, porque eu já tenho not aqui, aí daria dupla negativa, tá? Então, eles não poderiam encontrar nada wrong with him, errado com ele. He was faithful, responsible and completely trustworthy.
Ele era fiel, faithful, responsible, responsável, fácil, né? Completely e completamente, trustworthy, confiável. Pelo contexto, me leva a pensar que essas pessoas que trabalhavam com Daniel, eles estavam jealous or envy. Jealous é com ciúme e envy. O que será que é envy? Vão se acostumando a procurar no dicionário inglês, tá? Esse aqui é o Cambridge Dictionary. Envy, to wish that you had something that another person has. Então, desejar that you had, que você tivesse, something, algo, that another person has, que outra pessoa tem, tá? O has aqui é porque é person, né? E aqui o had é passado, como eu já falei, não fico dando, assim, muita ênfase na gramática, eu só dou aqui uma direção para vocês, tá? E a palavra envy, pelo contexto, vocês sabem o que é inveja, tá? The court officials realized the only way to get at Daniel would be to challenge his faith. Come on! Então, os oficiais da corte, realize não é realizar, tá? É um falso cognato. Então, realize é perceber. Quando eu coloco ed, é passado. Eles perceberam. The only way, a única forma, to get at Daniel, de pegar o Daniel, would be, seria, to challenge his faith, desafiar a fé dele. So they went to King Darius and advised him to make a law that for the next 30 days, então eles foram to King Darius, para o rei Darius, and advised him, e eles orientaram a ele, né? To make a law, fazer uma lei. Aqui o som não tem nada a ver com a pronúncia, né? É law, tipo L-O, tá? That for the next 30 days, que nos próximos 30 dias, any person who prays to anyone, qualquer pessoa que orasse para alguém, except King Darius, exceto o rei Darius, will be thrown into the lion's den, será jogado no ou na, né, como é cova, né, na cova dos leões. A questão de preposição de idioma para idioma varia muito, tá? E não tem uma coisa assim específica, no geral, porque você tem que ter contato com a língua e conhecendo e sabendo onde que você usa cada preposição, tá? I like it. Então ele falou, eu gosto disso. King Darius signed this law. Ele assinou esta lei. And once a Babylonian king signed the law, it could not be overruled. Então, King Darius, ele assinou, signed, né? Sign aqui, assinar, signed, assinou. This law, esta lei. And once é uma vez, twice, duas vezes, e a partir do 3 é 3 times, 4 times, 5 times. And once a Babylonian king, e uma vez que o rei da Babilônia signed the law, assinasse uma lei, it could not be overruled, isso não poderia ser revogado. When Daniel learned of this law, he went home and knelt down, as he always did, to pray in his room, with the windows open towards Jerusalem. Então, quando Daniel learned, aprendeu of this law, esta lei,
he went home. Então, go é verbo ir, went é passado. He went home, ele foi para casa dele, né? And knelt down as he always did. E ele se ajoelhou as he always did, como ele sempre fez, né? Do é verbo fazer, did é passado, né? E always aqui é sempre. As he always did, como ele sempre fez. To pray, o que é pray? Orar. In his room, no quarto dele. With the windows, com as janelas open, abertas. Open, aberto, close, fechar, né? Towards, em direção a Jerusalém. He prayed 3 times a day, just as he always had done. Ele orava 3 times a day, 3 vezes por dia, just as he always had done, como ele sempre tinha feito, giving thanks to God and asking for his help. Dando graças, você vai estar se perguntando se o thanks não é obrigado. Às vezes ele é obrigado, mas aqui ele é graças, tá? Depende, como eu sempre falei, a língua depende de um contexto. Giving thanks to God, dando graças a Deus, and asking for his help, e pedindo, né, for his help, por sua ajuda, pela ajuda dele, né? No português a gente sempre fala, eu tô pedindo por sua ajuda. E já que estamos falando de Deus, a gente deduz que é sua ajuda. Mas no inglês os pronomes, eles são bem chatinhos com isso, né? Tá vendo que é for his help? Pela ajuda dele, né? Quando eu falo para sua ajuda, eles pensam que é para sua ajuda. Isso é crazy, mas é a língua, né? The officials went to Daniel's house and found him praying. Então, os oficiais went to Daniel's house. Eles foram para a casa do Daniel. And found, find, encontrar, found, encontrou. Him praying, eles os encontraram praying, orando. O verbo to go é ir, passado went. Gotcha, they went to the king and reminded him of the law. E aí o rei falou, I remember. Well, tá. Então, o que é o gotcha? O gotcha é quando eles pegam tudo e colocam tudo junto. A língua, ela vai se transformando conforme o tempo e as pessoas, elas querem falar menos e elas vão encurtando, né? Então, era I have got you, aí ficou have got you, aí ficou gotcha e aí no final ficou gotcha. Eles foram encurtando até chegar a isso aqui, tá? E quer dizer te peguei, gotcha, te peguei. They went to the king. Eles foram até o rei and reminded him. E relembraram a ele, né, of the law, da lei. E aí o rei falou, né, the king said, I remember. Eu lembro, né, well, bem. Then they said that Daniel had been found praying to God 3 times a day. Então, they said, eles disseram, that Daniel, que Daniel had been found. Aqui a estrutura do past perfect, eu, como falei, não vou ficar dando muito detalhe da gramática, mas coloca como uma estrutura do passado pretérito, tá? Daniel foi encontrado, né? Find, encontrar, found, passado, praying, orando, to God 3 times a day, para Deus 3 vezes por dia. Pray, orar, praying com ing é orando, não vou pronunciar esse G, tá? When the king heard this, quando o rei ouviu isto, he was very upset. Ele estava muito bravo, tá? Hear, ouvir, heard, passado. Como o rei estava preocupado com a situação de Daniel, ele chamou lá das pessoas próximas dele, né? Get over here, chega aqui, né? And he spent the whole day trying to think of a way to save Daniel. E ele gastou the whole day,
o dia inteiro trying, tentando, né? To think of a way, pensando em uma forma, em um jeito, to save Daniel, a salvar Daniel. By that evening, the court officials came back to the king and reminded him that no laws signed by the Babylonian king could be overruled. By that evening, naquela noite, the court officials, os oficiais da corte, came back to the king, eles retornaram para o rei, and reminded him, e relembraram ele, that no loss, que nenhuma perda, signed by the Babylonian king, assinado pelo rei da Babilônia, could be overruled, poderia ser revogado. So, então, né, at last, finalmente, the king gave orders for Daniel to be thrown into the lion's den. At last, finalmente, the king gave, o rei deu, gave deu, né? O rei deu orders for Daniel, deu ordens para Daniel to be thrown, ser jogado, into the lion's den, na cova dos leões. The king said to him, May your God, who you serve faithfully, rescue you. The king said, o rei disse to him, para ele, May your God, pode o seu Deus, who you serve, a quem você serve faithfully, fielmente, rescue you, salvar você, socorrer você. Then the lion's den was sealed shut with Daniel inside. The king spent the night fasting and couldn't sleep. Then the lion's den, então, lá na cova dos leões, was sealed shut, estava fechado, with Daniel inside, com Daniel lá dentro, inside dentro, né? Outside fora. The king spent the night, o rei gastou a noite, fasting, fast é jejuar, fasting, jejuando, and couldn't sleep, não poderia, não conseguia dormir, sleep, dormir. Then very early in the morning, então muito cedo de manhã, the king hurried. Hurry é algo que você faz depressa, tá? Então, the king hurried, o rei ele se apressou, to the lion's den, para a cova dos leões. He called out Daniel, ele gritou Daniel, ele chamou Daniel. Call out é que eu gritar, chamar, e aqui quando eu coloco ED, conjugação no passado. Was your God able to rescue you from the lions? Foi o seu Deus able, capaz, to rescue, de salvar você from the lions, dos leões? And Daniel answered, Long live the king. My God sent his angel to shut the lion's mouth, so that they would not hurt me, for I have been found innocent in his sight. And Daniel answered, e Daniel respondeu, Long live the king, vida longa ao rei. My God send, o meu Deus send, enviar, sent, enviou. His angel to shut the lion's mouth, o anjo dele para fechar. Mouth é boca, the lion's mouth, a boca do leão. So that they would not hurt me, então they would not, eles não, hurt aqui é machucar, né? Não me machucaria, for I have been found innocent in his sight, porque eu fui encontrado, fui achado inocente in his sight, aos olhos dele. The king was overjoyed and ordered that Daniel be taken out of the lion's den.
O rei estava muito feliz, radiante, and ordered, e ele ordenou que Daniel be taken out of the lion's den, que Daniel ele fosse retirado da cova dos leões. Then the king ordered the men who had schemed against Daniel to be thrown into the lion's den as punishment. Then the king, então o rei, ordered the man, ele ordenou ao homem who had schemed, que tinha esquematizado against, contra o Daniel, to be thrown into, que ele fosse jogado the lion's den, na cova dos leões, as punishment, como punição. Daniel was safe, there was not a scratch on him, for he trusted in God. Daniel estava seguro, there was not a scratch, não tinha um arranhão, on him, nele, né? For he trusted in God, por ele ter confiado em God, em Deus. Trust, confiar, ed é passado, trusted, confiou, confiado. Quero agradecê-los por terem chegado até aqui e vejo vocês na próxima. God bless you. Bye!